Com a voz dura e um sorriso cínico, ele anunciou: aproveitem o tempo que resta, 3 dias no máximo, o seu filho tem de vida. Mas enquanto todos congelavam diante da sentença, a faxineira ajoelhou-se ao pé da cama e fez algo que nem a ciência é capaz de explicar. O relógio marcava 6 da tarde, quando o Dr. Henrique Monteiro atravessou as portas do quarto 312 pela última vez naquele dia. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a prancheta com os resultados dos exames. 30 anos de medicina, centenas de casos graves. Mas aquele menino de 9 anos, deitado naquela cama hospitalar, representava algo diferente. Representava o limite absoluto do que a ciência podia oferecer. Os pais aguardavam em silêncio. O pai, empresário conhecido em toda a cidade, estava desmoronado numa poltrona ao lado da janela. A mãe tinha os olhos inchados e as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ambos sabiam que aquele momento chegaria, mas a esperança teimosa que habita o coração de todo pai ainda os fazia acreditar que o médico traria uma solução milagrosa. O Dr. Henrique respirou fundo. Não havia solução milagrosa. A doença degenerativa que atacava o sistema nervoso do pequeno Gabriel era rara demais para ter tratamento eficaz e avançada demais para qualquer esperança realista. Senhor e senhora Tavares, começou ele, conversamos sobre todas as possibilidades ao longo destes meses, mas chegamos ao ponto em que preciso ser completamente honesto com vocês. Pelos parâmetros clínicos, Gabriel tem no máximo 3 dias de vida. As palavras caíram como bombas naquele ambiente silencioso. A mãe levou as mãos ao rosto e começou a chorar compulsivamente. O pai permaneceu imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Não pode haver nada mais? Perguntou o Sr. Tavares com a voz embargada. Posso pagar qualquer valor. Podemos levar o Gabriel para qualquer lugar do mundo. O Dr. Henrique balançou a cabeça lentamente. Já consultamos os melhores especialistas internacionalmente. Todos chegaram à mesma conclusão. Sinto muito. Foi nesse momento que uma presença discreta no canto do quarto se manifestou. Dona Maria Aparecida dos Santos, 62 anos, faxineira do hospital há mais de 20 anos, estava recolhendo as roupas de cama usadas. Ela sempre trabalhava em silêncio, praticamente invisível para médicos, enfermeiros e pacientes. Seus olhos, porém, brilhavam com uma luz peculiar, aquela luz que só nasce em corações que conheceram o sofrimento profundo e ainda assim escolheram a esperança. Quando ouviu o veredito do médico, Dona Maria parou o que estava fazendo. Conhecia aquele menino. Durante semanas entrara e saíra daquele quarto, sempre sorrindo para Gabriel quando ele estava acordado. Olhou para o garoto na cama, tão pequeno, tão frágil, e algo dentro dela se recusou a aceitar que aquela fosse a última palavra. Discretamente, Dona Maria baixou a cabeça, não em derrota, mas em oração. Seus lábios se moveram em silêncio, pronunciando palavras que só ela e Deus podiam ouvir. Sua fé era simples, direta, profunda. Acreditava num Deus que ouvia os clamores dos humildes, que enxergava além das estatísticas médicas. O Dr. Henrique se retirou do quarto, seguido pelos pais de Gabriel. Dona Maria ficou sozinha com o menino. Terminou de recolher as roupas, arrumou a mesa de cabeceira, ajeitou as flores que começavam a murchar. E então, quando tinha certeza de que ninguém a veria, ajoelhou-se ao lado da cama. Senhor, sussurrou ela com os olhos fechados, eu sei que o Senhor conhece este menino antes mesmo que ele nascesse. Sei que a ciência tem seus limites, mas o Senhor não tem. Peço com toda a força do meu coração que o Senhor estenda sua mão sobre Gabriel. Se for da sua vontade, Senhor, cure este menino, mas eu creio que o Senhor pode fazer o impossível. Ficou ali por longos minutos, orando em silêncio. Quando finalmente se levantou, sentiu uma paz estranha tomar conta de seu coração. Olhou mais uma vez para Gabriel, passou a mão delicadamente sobre a testa febril do menino e saiu do quarto.
A noite caiu sobre o hospital. No quarto 312, os pais de Gabriel se revezavam ao lado do filho, incapazes de dormir, incapazes de aceitar que em menos de 3 dias aquela cama estaria vazia. O primeiro dia transcorreu em agonia lenta. O Dr. Henrique passava no quarto a cada 2 horas. Cada visita confirmava o que ele já sabia. A deterioração era progressiva e inexorável. Os números não mentiam. Dona Maria continuava sua rotina. Entrava no quarto 3 vezes por dia para fazer a limpeza. E a cada vez, quando tinha certeza de que estava sozinha, ajoelhava-se novamente. Suas orações se tornaram mais intensas. Eram conversas profundas com Deus, onde ela colocava não apenas a situação de Gabriel, mas todo o sofrimento que testemunhava diariamente. Durante toda a sua vida, Dona Maria aprendera que a fé não era sobre ter todas as respostas. Era sobre confiar mesmo quando não entendia. Fora assim quando perdera o marido para o câncer 10 anos atrás. Fora assim quando viu sua filha lutar contra a depressão. E sempre encontrara forças para continuar. No segundo dia, a tensão atingiu seu ponto máximo. O Sr. Tavares, tomado pela raiva impotente, confrontou o Dr. Henrique no corredor. 3 dias, doutor. E se o senhor estiver errado? O médico sentiu a própria frustração subir à superfície. Senhor Tavares, eu entendo sua dor, mas a medicina tem limites. A biologia não negocia com esperança ou com vontade. Os órgãos do seu filho estão falhando. Então, a ciência simplesmente desiste. A ciência reconhece seus limites. E sim, chegamos a esse limite. Sinto muito. Dona Maria presenciou essa conversa enquanto passava pelo corredor. As palavras do médico, a biologia não negocia com esperança, feriram algo profundo em seu espírito. Ela sabia por experiência própria que havia algo além da biologia. Naquela tarde, durante sua pausa, Dona Maria não foi ao refeitório. Subiu até a pequena capela do hospital e ali derramou seu coração diante de Deus. Chorou, como não chorava há anos. Senhor, disse ela em voz alta, eu sou apenas uma faxineira. Não tenho estudo, não tenho posição. Mas o Senhor sempre usou os pequenos, os humildes. Se o Senhor quiser mostrar seu poder através de mim, eu estou aqui. Use-me, Senhor. Quando voltou ao trabalho, seus olhos ainda estavam vermelhos, mas seu coração estava em paz. Entrou no quarto 312 para a limpeza da tarde. Os pais de Gabriel haviam saído. O menino dormia, sedado. Dona Maria fechou a porta com cuidado. Ajoelhou-se novamente ao lado da cama e colocou sua mão sobre a mão pequenina de Gabriel. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui neste quarto. A medicina disse que não há mais nada a fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer tudo. Peço que o Senhor toque em Gabriel agora. Não pela minha vontade, mas pela sua. Mas eu creio, Senhor. Eu creio de todo o meu coração. O que aconteceu em seguida, Dona Maria nunca soube explicar adequadamente. Enquanto orava, sentiu um calor suave atravessar sua mão. Não era febre, nem imaginação. Era algo real, tangível, mas de origem inexplicável. Então, pela primeira vez em dias, viu os dedos de Gabriel se moverem levemente. Foi um movimento intencional, como se a mãozinha dele estivesse apertando de volta. Assustada, mas maravilhada, Dona Maria abriu os olhos. Naquele exato momento, o monitor de sinais vitais ao lado da cama emitiu um som diferente. Não era o alarme de emergência. Era uma mudança sutil no ritmo, como se o coração de Gabriel tivesse encontrado uma força nova. Dona Maria permaneceu ali observando. A cor do rosto de Gabriel, que estava pálida e acinzentada, parecia ter ganhado um tom levemente mais rosado. Sua respiração, que vinha sendo irregular e superficial, parecia ter se estabilizado. Eram mudanças pequenas, quase imperceptíveis, mas ela as notou. E dentro de seu coração nasceu uma certeza que desafiava toda a lógica. Algo estava acontecendo. Não ousou contar a ninguém. Terminou sua limpeza e saiu do quarto, mas carregou consigo aquela certeza e aquela paz.
2 horas depois, quando o Dr. Henrique fez sua ronda noturna, algo o fez parar e olhar mais atentamente para os monitores. Os números estavam diferentes. Não dramaticamente diferentes, mas diferentes o suficiente para chamar sua atenção. A frequência cardíaca havia se estabilizado. A saturação de oxigênio tinha subido alguns pontos. Franziu a testa. Verificou os aparelhos, pensando que poderia haver algum mau funcionamento. Tudo estava operando perfeitamente. Checou os registros anteriores. Sim, havia uma mudança. Balançou a cabeça, descartando como uma flutuação temporária. Pacientes terminais às vezes apresentavam pequenas melhoras antes do declínio final, mas algo dentro dele estava intrigado. Na manhã seguinte, o terceiro dia após o diagnóstico final, Dona Maria chegou ao hospital mais cedo. Mal conseguira dormir durante a noite. Quando entrou no quarto 312, encontrou os pais de Gabriel dormindo em suas cadeiras. Aproximou-se da cama silenciosamente, e o que viu a fez segurar o fôlego. Gabriel estava com os olhos abertos. Não o olhar vago dos dias anteriores, mas um olhar presente, consciente. Quando o menino percebeu a presença dela, moveu os lábios tentando dizer algo. Dona Maria se aproximou mais, inclinando-se para ouvir. A voz de Gabriel era apenas um sussurro fraco, mas as palavras eram claras. Tia, a senhora orou por mim? As lágrimas brotaram imediatamente. Orei sim, meu filho. Orei com todo o meu coração. Eu sonhei que alguém colocava a mão na minha cabeça, continuou Gabriel com dificuldade. Era quente, e eu ouvi uma voz dizendo que eu ia ficar bem. Dona Maria não conseguiu conter o choro. Glória a Deus, glória ao Senhor. O movimento acordou a mãe de Gabriel, que abriu os olhos assustada. Mas quando viu o filho acordado falando, seus olhos se arregalaram. Gabriel, Gabriel, meu filho! O pai acordou com o grito e ambos se precipitaram para a cama. Gabriel sorriu fracamente para eles. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas era um sorriso. O Sr. Tavares, sem pensar 2 vezes, correu para o corredor gritando por um médico. O Dr. Henrique, que estava começando sua ronda matinal, ouviu o alvoroço e correu até o quarto. Preparou-se para lidar com o desespero da perda, mas quando entrou, não encontrou uma cena de morte, e sim de vida renovada. Gabriel estava acordado, conversando em sussurros com seus pais. O médico ficou paralisado por um momento, tentando processar o que estava vendo. Isso não fazia sentido. Aproximou-se da cama, começou a fazer perguntas básicas. Gabriel respondeu a todas corretamente. Sabia seu nome, sabia onde estava, reconhecia seus pais. O Dr. Henrique ordenou imediatamente uma bateria completa de exames. Precisava entender o que estava acontecendo. Enquanto a equipe médica se mobilizava, ele ficou no quarto observando Gabriel com uma mistura de perplexidade e algo que se assemelhava a medo. Medo de que seus conhecimentos, sua ciência, sua certeza estivessem sendo desafiados por algo que não conseguia explicar. Dona Maria, que havia se retirado discretamente para um canto do quarto durante toda a agitação, observava tudo em silêncio. Seu coração transbordava de gratidão. Não disse uma palavra, mas seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Deus estava respondendo suas orações. Os resultados dos exames começaram a chegar ao longo do dia, e cada resultado deixava o Dr. Henrique mais confuso. A degeneração neurológica havia parado completamente. Os marcadores inflamatórios no sangue haviam caído drasticamente. A função pulmonar mostrava sinais de recuperação. A pressão intracraniana estava normalizada. Era impossível, simplesmente impossível. Doenças degenerativas não param, não revertem, não melhoram espontaneamente. E certamente não melhoram da noite para o dia em pacientes à beira da morte. O Dr. Henrique convocou uma reunião de emergência com toda a equipe médica. Revisaram cada detalhe do tratamento, cada medicação, cada procedimento. Procuraram desesperadamente por uma explicação lógica. Talvez o diagnóstico inicial estivesse errado,
Mas não. Havia sido confirmado por múltiplos especialistas. Talvez alguma medicação experimental, mas não havia nenhuma. Não havia explicação, absolutamente nenhuma explicação que a ciência médica pudesse oferecer. Enquanto a equipe debatia, a notícia começou a se espalhar pelo hospital. O menino do quarto 312, que estava desenganado, estava melhorando. As enfermeiras sussurravam nos corredores. E em todos esses sussurros, uma pergunta permanecia. Como? Dona Maria continuava seu trabalho silenciosamente. Mas agora, quando passava pelos corredores, algumas enfermeiras a paravam. Uma enfermeira antiga, Dona Rosa, a puxou de lado. Você orou por ele, não foi? Dona Maria olhou nos olhos da amiga e apenas assentiu. Orei, sim. Orei como nunca orei antes na minha vida. Dona Rosa abraçou Maria com força. É um milagre, um verdadeiro milagre. Deus ouviu suas orações. Ao longo dos próximos 3 dias, Gabriel continuou a melhorar de forma constante e inexplicável. Cada exame mostrava progressos que desafiavam toda a lógica médica. No 5º dia após o diagnóstico terminal, Gabriel estava sentado na cama, comendo sozinho, conversando normalmente. Era como se a doença tivesse simplesmente desaparecido. O Dr. Henrique estava em crise existencial. Toda a sua carreira, toda a sua formação estava sendo abalada. Pediu uma revisão completa de todos os laudos anteriores. Mas não havia erro. Os exames antigos eram claros. Gabriel estava morrendo. E os exames atuais eram igualmente claros. Gabriel estava se curando. Certa manhã, encontrou Dona Maria no corredor. Havia algo no rosto dela, uma paz que o irritou profundamente. Precisava entender. Aproximou-se dela e perguntou: A senhora fez algo? Algo que eu deveria saber? Dona Maria olhou para ele com seus olhos bondosos. Fiz o que sempre faço, doutor. Limpei o quarto e orei. Oração não cura doenças degenerativas, respondeu ele com dureza. O senhor tem razão, doutor, disse ela calmamente. Oração não cura ninguém, mas Deus cura. E Deus ouve orações, especialmente as orações de quem não tem mais nada a oferecer além da fé. O Dr. Henrique sentiu algo se romper dentro dele. Não posso aceitar isso. Precisa haver uma explicação racional. E se a explicação racional, doutor, disse Dona Maria suavemente, for que existem coisas maiores que a razão. O senhor dedicou sua vida a salvar pessoas. É um trabalho nobre. Mas mesmo o senhor tem que admitir que há limites. E quando chegamos nesses limites, ou nos desesperamos ou confiamos em algo maior. O médico não respondeu. Deu meia volta e saiu, mas as palavras de Dona Maria ecoaram em sua mente pelos dias seguintes. Gabriel recebeu alta hospitalar 3 semanas após o diagnóstico que lhe dava 3 dias de vida. Quando saiu do hospital, caminhando com suas próprias pernas, havia uma multidão de funcionários no saguão. Todos queriam ver o menino milagre. Mas antes de sair, Gabriel pediu para ver alguém. Perguntou pela tia da limpeza. Chamaram Dona Maria. Quando ela chegou, Gabriel correu até ela e a abraçou com força. Obrigado, disse ele. Obrigado por orar por mim. Eu sabia, eu senti. Dona Maria o abraçou de volta chorando. Não fui eu, meu filho. Foi Deus, sempre foi Deus. Os pais de Gabriel se aproximaram. A senhora Tavares ajoelhou-se diante de Dona Maria. Como posso agradecer? Como posso retribuir? Dona Maria ajudou a mulher a se levantar. Não precisa me agradecer. Agradeça a Deus e, quando puder, ajude alguém que precisa. O senhor Tavares estendeu a mão para Dona Maria, mas quando ela foi apertar, ele a puxou para um abraço. Desculpe por todas as vezes que passei por você sem olhar. Você salvou meu filho. Você e sua fé salvaram meu filho. A partir daquele dia, a história de Gabriel e de Dona Maria se espalhou. Jornais queriam entrevistar a faxineira do milagre, mas Dona Maria recusou todas as propostas. Não quero fama. Não fiz nada de especial. Apenas orei. Qualquer pessoa pode orar. Mas havia alguém que não conseguia simplesmente seguir em frente.
O doutor Henrique passou semanas mergulhado em pesquisas, tentando encontrar algum caso similar. Queria desesperadamente uma explicação, mas não encontrou nada. Começou a ter insônia. Ficava acordado, repassando todos os detalhes. Os números não faziam sentido. A cronologia não fazia sentido. E no centro de toda aquela falta de sentido estava a figura serena de uma faxineira orando. Certa noite, já tarde, o doutor Henrique se viu caminhando pelos corredores vazios do hospital. Sem perceber exatamente o que estava fazendo, acabou diante da pequena capela que Dona Maria visitava. A porta estava destrancada. Entrou. O ambiente era simples. Algumas cadeiras, uma mesa pequena, uma atmosfera de paz. Sentou-se na última cadeira e ali ficou. E então, pela primeira vez em décadas, aquele homem de ciência fez algo que jurou nunca fazer novamente. Ele orou. A oração não foi eloquente, foi apenas honesta. Se você existe, preciso de ajuda. Preciso entender. Não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Algo aconteceu naquele quarto, algo que eu não consigo explicar. E isso me assusta porque questiona tudo que acredito. Mas também me intriga. Se você ouviu aquela mulher humilde quando eu, com toda a minha educação, tinha desistido, então preciso saber. Ajude-me a entender. Não houve nenhuma resposta audível, nenhuma voz do céu. Mas quando saiu daquela capela, algo dentro dele havia mudado. Uma porta havia se aberto. Nos dias seguintes, o doutor Henrique fez algo inédito. Procurou Dona Maria durante seu horário de almoço e pediu para conversar. Encontraram-se no pequeno jardim do hospital. Quero aprender, disse ele sem rodeios. Quero entender sua fé. Dona Maria sorriu. Não há muito para entender, doutor. Fé não é sobre entender, é sobre confiar. Mas como você confia em algo que não pode ver? Não pode medir? Porque já vi as provas. Não em laboratórios, mas na vida. Vi Deus me sustentar quando perdi meu marido. Vi Deus prover quando não tinha dinheiro. Vi Deus curar minha filha da depressão. E agora vi Deus curar Gabriel. Cada vez que oro, algo acontece. Nem sempre do jeito que espero, mas sempre de uma forma que me mostra que Ele está presente. E quando você ora, como sabe que Ele está ouvindo? Sinto no coração, doutor. É uma paz que não vem de mim. É algo que desce sobre mim e me diz que não estou sozinha. Gostaria de ter essa certeza. Pode ter, disse Dona Maria. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é médico ou faxineira. Ele ouve todos que o buscam com coração sincero. Aquela conversa foi a primeira de muitas. Ao longo das semanas seguintes, o doutor Henrique e Dona Maria se encontraram várias vezes. Ela compartilhava suas experiências de fé. Ele compartilhava suas dúvidas. Não era uma conversão instantânea, mas era um processo. 3 meses após a cura de Gabriel, o doutor Henrique tomou uma decisão que chocou a equipe médica. Pediu licença de 6 meses. Passei 30 anos tratando apenas o corpo. Vi um caso que me mostrou que isso não é suficiente. Preciso aprender sobre a dimensão espiritual do cuidado. Durante esses meses, o doutor Henrique visitou diferentes comunidades de fé. Conversou com pessoas de diversas tradições espirituais. Estudou a relação entre espiritualidade e saúde. E, gradualmente, sua visão de mundo se expandiu. Não abandonou a ciência, mas aprendeu a reconhecer seus limites. Enquanto isso, Dona Maria continuava seu trabalho silencioso. Mas algo havia mudado. As enfermeiras agora a cumprimentavam pelo nome. Os médicos paravam para conversar. Os pacientes pediam para que ela orasse. Ela se tornara uma presença reconhecida e respeitada. Gabriel voltava ao hospital mensalmente para exames, e a cada visita, o mesmo padrão se repetia. Todos os exames mostravam que ele estava perfeitamente saudável. Não havia nenhum traço da doença. Os especialistas não tinham explicação. E a cada visita, Gabriel fazia questão de procurar Dona Maria. O Sr. Tavares também mudou radicalmente.
Criou um fundo de assistência para funcionários do hospital que passavam por dificuldades. Garantiu que Dona Maria nunca mais precisasse se preocupar com dinheiro. E começou a participar de um grupo de oração semanal que se formou no hospital. Sim, um grupo de oração. Começou informalmente, com algumas enfermeiras se reunindo antes do turno. Mas cresceu. Médicos começaram a participar, auxiliares, pessoal da limpeza. Não era vinculado a nenhuma denominação. Era apenas um grupo que reconhecia que a cura envolve mais do que medicamentos. Dona Maria não liderava o grupo, mas sua presença era fundamental. Ela orava com simplicidade e poder. Suas orações eram conversas honestas com Deus, cheias de fé e humildade. E as pessoas sentiam algo quando ela orava. Sentiam esperança, sentiam paz. Quando o Dr. Henrique voltou de sua licença, trouxe consigo uma proposta revolucionária. Queria implementar um programa de cuidado integral no hospital. Um programa que tratasse não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito dos pacientes. Enfrentou resistência inicial. Muitos médicos viam isso como pseudociência, mas ele tinha um argumento irrefutável: o caso de Gabriel. Não estou pedindo que abandonemos a medicina baseada em evidências, explicou. Estou pedindo que reconheçamos que há evidências de algo além do puramente físico. Estudos mostram que pacientes com suporte espiritual se recuperam mais rapidamente. Depois de meses de debate, o programa foi aprovado em caráter experimental. Incluía conselheiros espirituais disponíveis para pacientes. Incluía espaços de meditação e oração. Incluía treinamento para a equipe sobre como abordar questões espirituais. Incluía algo que Dona Maria sugeriu: um momento de silêncio antes dos procedimentos complexos. O programa foi um sucesso. Pacientes relatavam se sentir mais cuidados. A satisfação dos funcionários aumentou. E, curiosamente, alguns indicadores de saúde melhoraram. Taxas de infecção caíram. Tempo de recuperação diminuiu. 2 anos após a cura de Gabriel, o hospital se tornou referência nacional em cuidado integral. Outros hospitais vinham estudar o modelo. Universidades médicas queriam entender o programa. E no centro de tudo estava a semente plantada por uma faxineira humilde que simplesmente acreditou. Dona Maria nunca deu entrevistas. Nunca escreveu livros, nunca subiu em palcos. Continuou sendo faxineira, fazendo seu trabalho com dedicação. Mas agora era comum ver médicos e enfermeiras pedirem uma palavra de encorajamento. Era comum ver pacientes pedirem que ela orasse. O Dr. Henrique se tornou um dos maiores defensores da integração entre ciência e espiritualidade na medicina. Escreveu artigos acadêmicos. Palestrou em conferências, mas sempre contava a história de Gabriel e de Dona Maria. Contava sobre como uma mulher sem educação formal lhe ensinou a maior lição de sua carreira, que a cura verdadeira envolve corpo, mente e espírito. Gabriel cresceu saudável e forte. Não sofreu nenhuma sequela da doença. Era como se aqueles meses terríveis nunca tivessem acontecido, exceto pela marca profunda que deixaram em seu caráter. Decidiu estudar medicina, inspirado pelo Dr. Henrique, mas com o coração de Dona Maria. Numa tarde de outono, 5 anos após sua cura, Gabriel, agora com 14 anos, voltou ao hospital. Encontrou Dona Maria no corredor, como sempre, com seu carrinho de limpeza. Tia Maria, disse ele, quero ser médico quando crescer. Quero ajudar as pessoas como você ajudou a mim. Dona Maria sorriu com lágrimas nos olhos. Você vai ser um médico maravilhoso, meu filho. Mas lembre-se sempre, a medicina pode curar o corpo, mas só o amor e a fé podem curar a alma. Vou lembrar, prometeu Gabriel, e vou contar sua história para todo mundo. Não fui eu quem salvou, corrigiu ela gentilmente. Foi Deus, sempre foi Deus. Eu só estava disponível. Aquela conversa foi ouvida por várias pessoas que passavam. E como tantas outras histórias sobre Dona Maria, se espalhou. Foi parar nos jornais.
em blogs, em redes sociais. E aos poucos, a história da faxineira que orou por um milagre se tornou conhecida muito além daquele hospital. Repórteres tentaram entrevistar Dona Maria novamente, mas ela continuou recusando. Não tenho nada de especial para dizer. Só posso dizer, Deus ouve orações, Deus vê os humildes, Deus usa quem está disponível, não quem é perfeito. Sua recusa em buscar holofotes só aumentou o respeito que as pessoas tinham por ela. Numa era onde todos buscam fama, havia algo comovente em ver alguém que genuinamente não queria crédito. Ela realmente acreditava que fora apenas um instrumento. O grupo de oração do hospital cresceu tanto que precisou de um espaço maior. A administração reformou a antiga capela e a transformou num belo espaço de contemplação. E todas as manhãs, antes do turno começar, um grupo se reunia ali. Dona Maria frequentava aquele espaço todos os dias. Chegava meia hora antes do turno e passava esse tempo em oração. Orava pelos pacientes cujos nomes nem conhecia. Orava pelos médicos, orava pelas famílias e orava agradecendo por ter sido escolhida para participar do milagre de Gabriel. Um dia, uma jovem médica residente chamada Beatriz procurou Dona Maria. Estava exausta, à beira de um colapso. Como você aguenta trabalhar aqui há tantos anos vendo tanto sofrimento? Dona Maria parou de limpar. Venha, vamos tomar um café. Sentaram-se na pequena copa. Dona Maria serviu café para ambas e então começou a falar. Eu aguentei porque nunca carreguei sozinha. Cada vez que via algo que me partia o coração, eu entregava para Deus. Cada vez que sentia que não podia mais, eu pedia forças a Ele, e Ele sempre me sustentou. Mas às vezes parece que Deus não está ouvindo. Eu sei, também já me senti assim. Mas aprendi que Deus ouvir não significa que Ele vai fazer tudo do jeito que queremos. Às vezes, Ele diz sim. Às vezes não. Às vezes espera, e às vezes, como no caso do Gabriel, ele faz algo tão extraordinário que não resta dúvida, mas em todos os casos, ele está presente. Aquela conversa mudou algo em Beatriz. Ela começou a frequentar o grupo de oração matinal, começou a orar por seus pacientes e percebeu que algo mudava quando fazia isso. Não que todos os pacientes se curassem, mas havia uma paz diferente, uma conexão humana mais profunda. Os anos passaram. Dona Maria chegou aos 70 anos. Seu corpo estava mais cansado, mas sua fé permanecia forte. A administração do hospital ofereceu aposentadoria com honras especiais, mas ela recusou. Enquanto Deus me der força, vou continuar fazendo meu trabalho. Este é o meu chamado. Gabriel entrou na faculdade de medicina. No seu primeiro dia, antes de sair de casa, ajoelhou-se e orou como Dona Maria lhe ensinara. Orou para que Deus o ajudasse a ser não apenas um bom médico, mas um médico com coração. O Dr. Henrique, agora com cabelos grisalhos, se tornou diretor médico do hospital. Sua primeira decisão foi institucionalizar permanentemente o programa de cuidado integral. Encontrou resistência de alguns setores, mas ele tinha dados agora. Dados que mostravam melhores resultados. E tinha histórias como a de Gabriel que simplesmente não podiam ser explicadas. Numa manhã de primavera, 10 anos após a cura de Gabriel, o hospital organizou uma cerimônia para homenagear funcionários de longa data. Dona Maria estava entre os homenageados, 30 anos de serviço dedicado. Tentou recusar a homenagem pública, mas desta vez não lhe deram escolha. Quando chamaram seu nome, ela subiu ao pequeno palco com relutância. Estava desconfortável com toda aquela atenção, mas quando olhou para a plateia, viu tantos rostos conhecidos, médicos que ela havia encorajado, enfermeiras que haviam chorado em seus ombros, pacientes que ela havia orado, e lá atrás, de pé, Gabriel, agora um estudante de medicina de 19 anos, aplaudindo com lágrimas nos olhos. O diretor-geral fez um discurso emocionado sobre a dedicação de Dona Maria. Falou sobre como ela representava o melhor da instituição. E então,
para surpresa de todos, anunciou que uma ala nova do hospital, dedicada a cuidados paliativos e espirituais, levaria seu nome: a ala Maria Aparecida dos Santos. Dona Maria ficou sem palavras. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Quando lhe deram o microfone, ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, com voz trêmula, disse: "Eu sou apenas uma faxineira. Sempre fui apenas uma faxineira. Mas Deus me mostrou que Ele não precisa de pessoas importantes para fazer coisas importantes. Ele só precisa de pessoas disponíveis. Se minha história serve de algo, que sirva para lembrar que nenhum trabalho é pequeno demais quando feito com amor. Nenhuma oração é fraca demais quando feita com fé. E nenhuma pessoa é insignificante demais aos olhos de Deus. Obrigada por essa honra que não mereço, mas que ela aponte não para mim, mas para aquele que faz milagres." A plateia ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. E então irrompeu em aplausos que duraram vários minutos. Não eram aplausos apenas para uma funcionária dedicada. Eram aplausos para tudo que ela representava, para a fé genuína, para a humildade autêntica, para o amor que serve. Após a cerimônia, Gabriel procurou Dona Maria. Abraçaram-se longamente. "Você mudou minha vida", disse ele. "Mudou a vida da minha família. Mudou este hospital." "Deus mudou", corrigiu ela. "Eu só estava lá. Estava lá quando ninguém mais acreditava. Sua fé me salvou. E sua vida salva me mostrou que vale a pena crer. Vale a pena orar. Vale a pena confiar mesmo quando não faz sentido." Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. A nova ala Maria Aparecida dos Santos foi inaugurada. Era um espaço especialmente projetado para pacientes em fim de vida e suas famílias. Mas não era um lugar sombrio. Era cheio de luz natural, com jardins internos, espaços para famílias se reunirem e pequenas capelas para diferentes tradições espirituais. Era um lugar onde as pessoas podiam morrer com dignidade, cercadas de amor e cuidado espiritual, não apenas médico. Dona Maria foi convidada para ser a conselheira espiritual-chefe da nova ala. Significaria deixar a faxina e assumir um papel formal de cuidado espiritual. Ela hesitou. A faxina era sua identidade por tantos anos. Mas o Dr. Henrique a convenceu. "Você já está fazendo esse trabalho informalmente há anos. Pessoas procuram você para oração, para conselho, para conforto. Por que não fazer isso oficialmente?" Relutantemente, Dona Maria aceitou. Aos 72 anos, começou uma nova carreira. Não tinha formação em capelania, não tinha diplomas teológicos, mas tinha algo mais valioso. Tinha fé testada pelo fogo, tinha compaixão nascida do sofrimento e tinha uma conexão genuína com Deus que as pessoas sentiam imediatamente. Nos primeiros dias, nessa nova função, sentiu-se insegura. Como poderia aconselhar pessoas que estavam morrendo? Mas descobriu que não precisava ter todas as respostas. Só precisava estar presente. Só precisava ouvir. Só precisava orar com sinceridade. Uma das primeiras pacientes foi uma senhora de 85 anos chamada Dona Antônia. Estava morrendo de câncer. Não queria ver nenhum conselheiro espiritual. Havia perdido a fé anos atrás, quando seu único filho morrera. Mas quando Dona Maria entrou no quarto, algo nela fez Dona Antônia baixar a guarda. "Não acredito mais em Deus", disse Dona Antônia com amargura. "Um Deus bom não teria levado meu filho." Dona Maria não tentou argumentar. Apenas disse: "Eu entendo sua dor. Também já fiquei com raiva de Deus. Não tenho todas as respostas, mas posso te dizer uma coisa. Mesmo quando estamos com raiva dele, ele não está com raiva de nós." Aquelas palavras abriram uma porta. Dona Antônia começou a falar. Falou sobre seu filho, sobre a dor que carregava. E Dona Maria apenas ouviu, com lágrimas nos próprios olhos, segurando a mão daquela mulher. Nos dias seguintes, Dona Maria visitou Dona Antônia diariamente, não sempre para falar de Deus,
Às vezes, apenas para conversar. E, gradualmente, a amargura de Dona Antônia começou a se dissolver. Uma semana antes de morrer, Dona Antônia pediu para Dona Maria orar com ela. Foi uma oração simples, honesta. E quando terminou, Dona Antônia tinha lágrimas nos olhos. "Acho que posso perdoar Deus agora", sussurrou. "E acho que posso me perdoar também." Quando Dona Antônia morreu poucos dias depois, estava em paz. Sua família comentou sobre a mudança que viram nela. A raiva havia ido embora. E acreditaram tudo à presença de Dona Maria. Histórias como essa se multiplicaram. Cada paciente tinha sua própria jornada. Alguns eram pessoas de fé profunda. Outros eram céticos. Outros estavam com raiva. Mas, de alguma forma, Dona Maria sabia como se conectar com cada um. Seu segredo era simples. Ela realmente se importava. Não via os pacientes como trabalho. Via-os como pessoas preciosas, cada uma amada por Deus. E essa genuína compaixão quebrava barreiras. Gabriel terminou a faculdade de medicina. Em sua formatura, pediu para Dona Maria estar presente. Quando Gabriel subiu ao palco para receber seu diploma, apontou para ela na plateia. "Esta mulher me ensinou mais sobre medicina do que qualquer professor. Me ensinou que curar não é apenas sobre corrigir o que está quebrado no corpo, é sobre ver a pessoa completa. Dedico este diploma a ela." Dona Maria chorou silenciosamente enquanto a plateia aplaudia. Via naquele jovem médico a resposta a tantas orações. Gabriel começou sua residência no mesmo hospital onde quase morrera. Trabalhou na ala de pediatria, e todos comentavam sobre algo especial nele. Não era apenas sua competência técnica, era a forma como se conectava com as crianças e suas famílias, a forma como trazia esperança mesmo em situações difíceis. Ele era a combinação do Dr. Henrique e de Dona Maria. Tinha o rigor científico, mas tinha também a compaixão, a fé, a compreensão de que a medicina vai além do físico. Aos 75 anos, Dona Maria continuava trabalhando na ala que levava seu nome. Cada dia trazia novos desafios, novas histórias, novas oportunidades de demonstrar o amor de Deus. Um dia, recebeu a visita de uma jovem jornalista chamada Carla, que estava fazendo uma matéria sobre cuidado espiritual em hospitais. A jornalista era assumidamente ateia. Vinha de uma perspectiva cética. Mas quando conheceu Dona Maria e passou um dia acompanhando seu trabalho, algo mudou. Viu como Dona Maria não impunha suas crenças a ninguém, como respeitava a autonomia de cada paciente, como podia sentar em silêncio com alguém que não queria falar de Deus e ainda assim transmitir amor e paz. Viu o que amor genuíno parecia. No final do dia, Carla estava em lágrimas. "Nunca vi nada assim. Não sei se acredito em Deus, mas depois de ver você trabalhar, quero acreditar que existe algo maior, porque o que vi hoje não pode ser explicado apenas por bondade humana." Dona Maria abraçou a jovem. "Não precisa ter todas as respostas agora. Apenas mantenha seu coração aberto. Deus vai se revelar no tempo dele." A matéria que Carla escreveu não foi uma crítica. Foi um testemunho honesto sobre o poder da presença compassiva. Sobre como o cuidado espiritual, quando feito com autenticidade, não diminui a medicina, mas a completa. A matéria teve grande repercussão. Outros hospitais começaram a procurar o hospital para aprender. E Dona Maria, como sempre, desviava toda a atenção. "Não é sobre mim, nunca foi sobre mim. É sobre permitir que Deus trabalhe através de nós." Os anos continuaram passando. Dona Maria chegou aos 80 anos. Seu corpo estava mais frágil agora. Não podia trabalhar tantas horas. Mas sua presença continuava poderosa. Sua fé continuava inabalável. Gabriel, agora um médico respeitado de 35 anos, frequentemente buscava conselho de Dona Maria. Ela se tornara sua mentora espiritual. Em momentos de dúvida, era para ela que ele corria. E ela sempre tinha uma palavra de sabedoria.
Dr. Henrique, agora aposentado, mas ainda ativo como consultor, também permanecia próximo. Os dois haviam desenvolvido uma amizade profunda. Uma amizade improvável entre um médico erudito e uma faxineira sem educação formal, mas que funcionava perfeitamente. Numa tarde tranquila, sentados no jardim da ala Maria Aparecida, o Dr. Henrique fez uma pergunta. Maria, você já se arrependeu de algo? Dona Maria pensou por um longo momento. Arrependo-me de não ter confiado em Deus mais cedo em algumas situações, de ter deixado o medo me roubar a paz. Mas não me arrependo de nenhuma escolha fundamental, porque mesmo nos erros, Deus estava comigo. E se Gabriel não tivesse sido curado, Dona Maria sorriu. Eu teria continuado orando, continuaria acreditando, porque minha fé não depende de Deus fazer o que eu peço. Minha fé se baseia em quem Ele é, não no que Ele faz. Sim, fiquei grata pela cura de Gabriel, mas já tinha visto Deus agir de outras formas antes. Gabriel foi um momento extraordinário, mas Deus é extraordinário todos os dias. Essa resposta tocou profundamente o Dr. Henrique. Você me ensinou tanto. Me ensinou que humildade não é fraqueza, que fé não é ignorância, que ciência e espiritualidade não são inimigas, mas aliadas. Você mudou minha vida inteira e você me deu oportunidades que nunca imaginei ter. Me mostrou que Deus pode usar qualquer pessoa. Trabalhamos bem juntos, doutor, ciência e fé, lado a lado. Quando Dona Maria completou 85 anos, o hospital organizou outra celebração. Não foi apenas uma homenagem a ela. Foi um evento para celebrar 15 anos da ala Maria Aparecida e o impacto do programa de cuidado integral. Centenas de pessoas compareceram, ex-pacientes, familiares, médicos, enfermeiras. E Gabriel, é claro, que agora era chefe do departamento de pediatria. A grande surpresa foi quando anunciaram que uma fundação havia sido criada. A Fundação Maria Aparecida tinha como missão treinar conselheiros espirituais para hospitais em todo o país. Dona Maria ficou chocada, tentou protestar. Mas a família Tavares, que financiava grande parte, insistiu. Você nos deu nosso filho de volta. Nunca poderemos pagar isso, mas podemos ajudar a multiplicar seu legado. Nos anos seguintes, a fundação treinou centenas de conselheiros. O modelo do hospital se espalhou, não apenas no Brasil, mas em outros países. Universidades começaram a estudar o impacto do cuidado espiritual integrado. Dona Maria, aos 87 anos, finalmente aceitou se aposentar. Seu corpo estava cansado, mas sua mente permanecia afiada e seu espírito permanecia forte. Continuou visitando o hospital regularmente como voluntária. Gabriel visitava-a semanalmente em sua casa simples. Levava suas próprias filhas, 2 meninas de 7 e 5 anos. E as meninas a adoravam. Chamavam-na de Vovó Maria. Uma dessas histórias era inevitavelmente sobre a própria cura de Gabriel. As meninas nunca se cansavam. Conta de novo, Vovó Maria. Conta como você orou pelo papai. E Dona Maria contava, sempre com o mesmo brilho nos olhos. Contava sobre como via aquele menininho tão doente e sentiu o coração apertar. Como ajoelhou-se e conversou com Deus. Como sentiu aquele calor atravessar sua mão. Como viu Deus fazer o impossível. E o que Deus te disse, vovó? Deus não me disse nada com palavras, minha filha, mas encheu meu coração de paz, de certeza. E essa certeza era tudo que eu precisava. Essas conversas plantavam sementes nos corações daquelas crianças. Sementes de fé que cresceriam ao longo de suas vidas, assim como a fé de Dona Maria havia plantado sementes em tantos outros. O Dr. Henrique faleceu aos 92 anos, pacificamente. Seu funeral foi imenso, mas foi Dona Maria quem deu o eulógio mais tocante. Com voz trêmula, mas firme, falou sobre como conhecer aquele homem como um cético convicto, como viram juntos um milagre que mudou ambos, como se tornaram amigos improváveis, como ele teve humildade de aprender com uma faxineira. Ele me ensinou que a ciência é boa e necessária,
concluiu Dona Maria. Mas eu espero que tenha lhe ensinado que há coisas além da ciência, coisas igualmente reais, igualmente poderosas, e que as duas podem caminhar juntas. Descanse em paz, meu amigo. Não havia olho seco no funeral, e muitos comentaram que nunca haviam pensado em ciência e fé como complementares até ouvirem Dona Maria. Dona Maria continuou sua vida tranquila. Aos 90 anos, estava mais lenta, mais frágil, mas sua fé permanecia forte. Gabriel ainda a visitava religiosamente. Agora levava não apenas suas filhas, mas também seus novos residentes. Queria que conhecessem a mulher que moldara sua filosofia médica. E Dona Maria, pacientemente, contava a história mais uma vez. Nunca se cansava de testemunhar sobre o poder de Deus. Os jovens médicos sempre tinham perguntas. Como você sabia que ele seria curado? E Dona Maria sempre respondia honestamente: não sabia, não tive nenhum sinal antecipado. Apenas orei com todo o meu coração e confiei. Fé não é sobre saber o resultado, é sobre confiar em quem está no controle. Mas e se ele não tivesse sido curado? Eu teria ficado devastada, teria chorado, teria questionado, mas não teria perdido minha fé, porque minha fé não se baseia num único evento, baseia-se numa vida inteira de ver Deus agir. Essas conversas impactavam profundamente os jovens médicos. Muitos haviam escolhido medicina por razões puramente científicas. Mas depois de conhecer Dona Maria, começavam a ver a medicina de forma diferente. Começavam a ver os pacientes de forma diferente. Um desses jovens, chamado Rafael, era particularmente cético. A história de Dona Maria o incomodava porque desafiava sua visão de mundo. Remissão espontânea, insistia ele. Erro de diagnóstico. Gabriel, reconhecendo o ceticismo, desafiou Rafael. Reveja os laudos você mesmo, todos os exames, e depois me diga qual explicação racional você encontra. Rafael aceitou. Passou semanas revisando o caso. Consultou especialistas. Pesquisou a literatura médica, e quanto mais investigava, mais perplexo ficava. Não havia explicação racional. Relutantemente, procurou Dona Maria novamente. Não consigo explicar. Não consigo encontrar uma razão científica. Mas ainda não sei se posso aceitar que foi um milagre. Dona Maria sorriu gentilmente. Tudo bem, não precisa aceitar nada agora. Apenas guarde essa dúvida. Deixe-a trabalhar em você. E continue buscando a verdade, porque a verdade não tem medo de questionamento. Essa resposta surpreendeu Rafael. Esperava que ela tentasse convertê-lo, mas em vez disso, ela respeitou sua jornada. E, paradoxalmente, esse respeito abriu seu coração mais do que qualquer argumento. Os anos passaram. Dona Maria chegou aos seus 95 anos. Era uma das pessoas mais idosas da cidade, certamente uma das mais amadas. Sua casa vivia cheia de visitantes, antigos pacientes, médicos e enfermeiras, famílias que ela havia ajudado. Gabriel, agora diretor médico do hospital, continuava implementando e expandindo a visão de cuidado integral. O hospital era reconhecido internacionalmente. E no centro de tudo estava a história de uma faxineira que ousou crer no impossível. Numa manhã de outono, Dona Maria acordou sentindo que algo era diferente. Não estava doente exatamente, mas havia uma paz, uma certeza de que sua jornada estava chegando ao fim. Ligou para Gabriel e pediu que viesse visitá-la. Quando ele chegou, encontrou-a sentada em sua cadeira de balanço, olhando para o jardim. Ela sorriu ao vê-lo. Meu menino, preciso te dizer algumas coisas. Gabriel sentiu um aperto no coração. Sabia o que estava vindo. Sentou-se aos pés dela e segurou sua mão. Estou em paz, começou ela. Vivi uma vida longa e boa. Vi coisas que nunca imaginei ver. Fui usada por Deus de formas que ultrapassam meus sonhos. E tudo começou quando escolhi simplesmente crer. Quando escolhi orar por você mesmo, quando não havia esperança. Você salvou minha vida. Não,
corrigiu ela. Deus salvou sua vida. Eu só estava disponível. E é isso que quero que você lembre. Você foi salvo por uma razão. Sua vida tem propósito. Continue fazendo o que está fazendo. Continue mostrando que medicina e fé podem andar juntas. E quando for sua hora de partir, passe essas lições para frente. Vou passar. Vou contar sua história. Vou viver de acordo com o que você me ensinou. Dona Maria sorriu. Eu sei que vai. Vi o homem que você se tornou. Estou orgulhosa. Eles conversaram por horas. Gabriel chamou sua esposa e filhas. Chamou alguns amigos próximos. A casa se encheu de amor. E naquela noite, cercada das pessoas que amava, Dona Maria Aparecida dos Santos fechou os olhos pela última vez. Seu funeral foi imenso. Milhares de pessoas compareceram. Pacientes cujas vidas ela tocara. Médicos que aprenderam com ela. Famílias que ela consolara. A pequena igreja não conseguiu comportar todos. Gabriel deu o eulógio principal. Com voz embargada, mas firme, contou a história de Dona Maria, de uma mulher simples que nunca buscou glória, que trabalhou humildemente como faxineira por décadas, que tinha uma fé tão profunda que movia montanhas. Esta mulher me salvou, disse ele, mas salvou muito mais que isso. Salvou um hospital, salvou uma filosofia de cuidado, salvou incontáveis vidas através do exemplo que deixou, e seu legado continuará. Houve silêncio profundo quando ele terminou. E então, espontaneamente, alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram. Logo, todos estavam de pé, aplaudindo. Dona Maria foi enterrada num cemitério simples perto de sua casa. Sua lápide era igualmente simples, apenas seu nome, suas datas e uma frase que ela mesma pedira: serva fiel, disponível para Deus. Mas o legado de Dona Maria estava longe de ser enterrado. Nos meses e anos seguintes, sua história se espalhou ainda mais. Livros foram escritos sobre ela. Documentários foram feitos. Universidades estudaram o impacto do modelo de cuidado que ela ajudara a criar. A Fundação Maria Aparecida cresceu exponencialmente. Dentro de 5 anos, havia treinado mais de 1.000 conselheiros espirituais, trabalhando em hospitais por todo o Brasil e em vários outros países. Gabriel continuou liderando o hospital com a mesma filosofia. Tratava cada paciente com dignidade e compaixão. Encorajava sua equipe a ver além dos sintomas. E sempre contava a história de Dona Maria para os novos funcionários. As filhas de Gabriel cresceram ouvindo histórias sobre a vovó Maria. Quando a mais velha decidiu estudar enfermagem, todos sabiam que era influência de Dona Maria. E quando a mais nova decidiu se tornar conselheira espiritual, Gabriel chorou de alegria. O legado continuava. Rafael, o jovem médico cético, teve sua própria jornada. Depois de anos lutando com as evidências inexplicáveis, finalmente abriu seu coração para a possibilidade de algo maior. Foi um processo lento de reconhecimento de que havia mistérios que a ciência não podia explicar. E que estava tudo bem. Eventualmente, Rafael se tornou um dos maiores defensores do cuidado integral. Escreveu artigos acadêmicos sobre a importância da espiritualidade na medicina e sempre creditava Dona Maria como a pessoa que abriu seus olhos. 10 anos após a morte de Dona Maria, o hospital organizou uma celebração especial. Era o 25º aniversário da Ala Maria Aparecida dos Santos. Gabriel, agora um senhor de 60 anos com cabelos grisalhos, era o mestre de cerimônias. Começou contando sua própria história, nunca perdendo a emoção. Eu estava morrendo, disse ele. A medicina havia feito tudo o que podia. Tinha 3 dias de vida. E então, uma faxineira humilde ajoelhou-se ao lado da minha cama e orou. Não uma oração elaborada, apenas uma conversa sincera com Deus. E o impossível aconteceu. Fui curado, completamente, inexplicavelmente. Milagrosamente. Fez uma pausa. E o que é mais extraordinário é que aquela mulher nunca quis crédito.
nunca buscou Simplesmente fama. viveu sua fé todos os dias, servindo humildemente. E através dessa vida simples, transformou este hospital, esta comunidade e incontáveis vidas. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Muitos ali tinham suas próprias histórias. Gabriel convidou várias pessoas ao palco para compartilhar testemunhos. Uma enfermeira aposentada falou sobre como Dona Maria a consolou durante divórcio difícil. Um médico falou sobre como o exemplo dela o levou a tratar pacientes com mais compaixão. Uma paciente de câncer falou sobre como a oração de Dona Maria lhe deu paz. Cada história era única, mas o tema era universal. Dona Maria viu pessoas. Realmente as viu. E através dessa visão genuína, transmitiu algo divino. Ao final, Gabriel anunciou uma novidade. A família Tavares estava doando recursos para construir um instituto de treinamento permanente. O Instituto Maria Aparecida seria dedicado a treinar profissionais em cuidado integral. Foi recebido com aplausos entusiastas. Mas Gabriel tinha mais uma surpresa. Chamou ao palco uma jovem de 22 anos. Era a neta de Dona Maria, filha daquela mesma filha que lutara contra a depressão. A jovem, Maria Luísa, em homenagem à avó, estava se formando em teologia e capelania hospitalar. Seria a primeira diretora do novo instituto. Maria Luísa tomou o microfone com lágrimas. Nunca conheci minha avó pessoalmente. Ela faleceu antes que eu nascesse, mas cresci ouvindo suas histórias. Cresci conhecendo sua fé. Cresci entendendo que não importa quão humilde sua origem, Deus pode usar você para coisas grandiosas. Pausou, recompondo-se. Minha avó era analfabeta. Trabalhou como faxineira a vida inteira. Nunca teve dinheiro ou posição, mas tinha algo muito mais valioso. Tinha fé que movia montanhas. Tinha amor que transformava vidas. E tinha disponibilidade para ser usada por Deus. E isso é o que quero trazer para este instituto. O discurso de Maria Luísa tocou profundamente todos os presentes. Ela incorporava o legado de forma tangível. Provava que a influência daquela faxineira humilde transcendia sua própria vida e continuaria impactando gerações futuras. Nos anos seguintes, o Instituto Maria Aparecida se tornou referência internacional. Profissionais de diversos países vinham treinar ali. O Instituto não apenas ensinava técnicas de cuidado espiritual, mas cultivava uma filosofia completa. Uma filosofia que Dona Maria vivera, mas nunca precisou escrever, porque estava impressa em cada ação sua. Gabriel, aproximando-se dos 70 anos, começou a pensar em aposentadoria. Mas antes, queria fazer uma última coisa. Queria escrever um livro completo sobre Dona Maria. Não apenas sobre o milagre de sua cura, mas sobre toda a vida dela. Passou 2 anos entrevistando pessoas. Sua filha, agora uma senhora de 60 anos, totalmente recuperada da depressão. Seus colegas de trabalho, pacientes que ela atendera, médicos e enfermeiras. Cada pessoa tinha histórias. Histórias de bondade, de sabedoria, de fé em ação. O livro, quando finalmente publicado, chamava-se simplesmente A Faxineira que Orava. Foi um sucesso imediato, não apenas entre pessoas religiosas, mas entre qualquer um que apreciava histórias de coragem e fé. Foi traduzido para 20 idiomas. Foi usado em escolas de medicina. Foi lido em grupos de estudo e, através do livro, ainda mais pessoas conheceram Dona Maria, conheceram sua humildade, sua fé, seu amor e foram inspiradas. Pastores usaram sua história em sermões, professores a usaram em aulas, pais a contaram para filhos. Gabriel finalmente se aposentou aos 75 anos, meio século de medicina. Mas quando lhe perguntavam sobre sua maior conquista, nunca falava sobre prêmios ou cargos. Falava sempre sobre ter aprendido com Dona Maria que curar vai além do corpo. Passou seus anos de aposentadoria viajando, palestrando, compartilhando a mensagem de cuidado integral e sempre contava a história de Dona Maria. O hospital
continuou prosperando. O modelo de cuidado integral se espalhou para hospitais em todo o mundo. A Fundação Maria Aparecida havia treinado mais de 5.000 conselheiros. O Instituto estava formando nova geração de profissionais que entendiam a importância de tratar a pessoa completa. E tudo isso começara com uma mulher simples, ajoelhada ao lado de uma cama, orando com fé inabalável. Rafael, agora professor respeitado de medicina integral, frequentemente refletia sobre sua jornada, de cético absoluto a defensor apaixonado. Tudo por causa de um caso que não conseguiu explicar e uma mulher que não tentou convencê-lo. Escreveu em seu último artigo: durante décadas, a medicina ocidental se concentrou exclusivamente no físico, mas casos como o de Gabriel nos forçam a reconsiderar. Não estou dizendo que abandonemos o método científico. Estou dizendo que reconheçamos seus limites, que abraçamos o mistério, que tratemos pacientes como seres humanos completos e que honremos pessoas como Maria Aparecida dos Santos, que sempre souberam o que a medicina está apenas começando a redescobrir. As netas de Dona Maria cresceram e tiveram seus próprios filhos, e para esses bisnetos que nunca a conheceram, ela se tornou quase uma figura lendária. A bisavó que realizou um milagre. A bisavó cuja fé era tão forte que mudou um hospital inteiro. A bisavó que mostrou que grandeza não tem nada a ver com posição, mas com caráter e fé. Maria Luísa, dirigindo o instituto com sabedoria, mantinha foto de sua avó em seu escritório. Era uma foto simples, tirada alguns anos antes de Dona Maria falecer. Nela estava sorrindo, com seu uniforme de faxineira, segurando um esfregão. Mas seus olhos brilhavam com alegria e paz profunda. Visitantes do instituto frequentemente paravam diante daquela foto. Havia algo nela, algo que transcendia a imagem. Você podia ver a bondade, podia sentir a fé. Era como se a própria foto irradiasse amor. 30 anos após a cura de Gabriel, o hospital decidiu criar um pequeno museu dedicado à história de Dona Maria e ao desenvolvimento do modelo de cuidado integral. Exibia fotos, documentos, depoimentos em vídeo, mas a peça central era algo simples: seu carrinho de limpeza original, preservado cuidadosamente. Aquele carrinho representava tudo. Representava humildade, serviço, trabalho duro, mas também representava fé em ação. Quantas vezes Dona Maria empurrara aquele carrinho pelos corredores, orando silenciosamente por pacientes cujos nomes não sabia? Quantas vidas ela tocara enquanto simplesmente fazia seu trabalho? Escolas levavam alunos para visitar o museu. Professores usavam a história de Dona Maria para ensinar sobre caráter, perseverança e o poder de uma vida bem vivida. E sempre a lição central era a mesma: você não precisa ser rico, famoso ou poderoso para fazer diferença. Você só precisa ser fiel. Gabriel, agora nos seus 80 anos, ainda visitava o museu regularmente. Ficava parado diante daquele carrinho por longos minutos lembrando de quando estava à beira da morte, lembrando da mulher que ajoelhou-se e orou, lembrando do milagre que mudou não apenas sua vida, mas o curso de tantas outras. Seus netos, adultos agora, às vezes o acompanhavam. E ele contava a história mais uma vez. Nunca se cansava. Como poderia? Era a história de sua vida. Era a história de como o amor de uma mulher e o poder de Deus o trouxeram de volta do limiar da morte. Um de seus netos, estudante de medicina, perguntou: "Vovô, você acha que ainda acontecem milagres como aquele?" Gabriel sorriu. "Acontecem todos os dias. Talvez não tão dramáticos, talvez não tão visíveis, mas Deus continua trabalhando, continua respondendo orações. Continua usando pessoas disponíveis para realizar seus propósitos. O milagre não foi único. O que foi único foi ter sido testemunha disso de forma tão clara." A conversa continuou. O neto tinha tantas perguntas, e Gabriel, paciente como Dona Maria fora com ele, respondeu cada pergunta.
Não tinha todas as respostas, mas tinha sua experiência, tinha seu testemunho e tinha a certeza inabalável de que há mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode explicar. O Instituto Maria Aparecida lançou um programa novo, bolsas de estudo para pessoas de comunidades carentes que queriam se tornar conselheiros espirituais. A ideia era que pessoas que passaram por dificuldades, que conhecem sofrimento, frequentemente fazem os melhores conselheiros. Assim como Dona Maria, o programa foi imensamente bem-sucedido. Dezenas de pessoas de origens humildes foram treinadas e estavam agora trabalhando em hospitais, trazendo esperança e fé para pacientes em seus momentos mais escuros. Eram o legado vivo de Dona Maria. Pessoas comuns fazendo o extraordinário através de fé simples e amor genuíno. Uma dessas bolsistas era uma jovem chamada Joana. Crescera na favela, perdera a mãe jovem, conhecera fome e privação. Mas, através do programa, descobriu seu chamado. Descobriu que suas próprias dores a capacitavam para entender e confortar outros. Joana frequentemente pensava em Dona Maria, embora nunca a conhecesse. Sentia conexão especial com ela. Ambas eram mulheres negras de origem humilde. Ambas conheciam o que era ser ignorada, ser invisível, mas ambas tinham algo que transcendia circunstâncias. Tinham fé que movia montanhas. Num de seus primeiros dias trabalhando, Joana atendeu um menino de 10 anos com leucemia. Os pais estavam desesperados. E Joana, lembrando-se da história de Dona Maria, pediu permissão para orar com a família. Ela orou com a mesma simplicidade, a mesma sinceridade que Dona Maria orara décadas antes. E enquanto orava, sentiu aquela mesma paz, aquela mesma certeza de que não estava sozinha, de que Deus estava ali, presente, ouvindo. O menino melhorou. Talvez fosse coincidência, talvez fosse resposta direta à oração. Joana não sabia ao certo, mas sabia que sua oração trouxera paz para aquela família. Trouxera esperança, e isso por si só era valioso. E assim o círculo se completava. Uma faxineira humilde havia orado por um menino moribundo. Aquele menino crescera e se tornara médico. Aquele médico havia transformado um hospital. Aquele hospital havia criado um programa. Aquele programa estava treinando pessoas como Joana, e Joana estava orando por outro menino doente. A história continuava, a fé continuava, o amor continuava. E em cada oração sincera, em cada ato de compaixão, em cada momento de esperança contra toda esperança, o espírito de Dona Maria vivia. Porque ela havia provado algo que o mundo precisa desesperadamente lembrar, que não há pessoa pequena demais, não há trabalho humilde demais, não há fé simples demais para Deus usar, que milagres ainda acontecem, que a esperança ainda vence, que o amor ainda transforma, e que às vezes as respostas mais poderosas vêm não dos mais educados ou dos mais eloquentes, mas dos corações mais disponíveis, dos espíritos mais humildes, daqueles que simplesmente ousam crer quando todos os outros desistiram. A luz que Dona Maria acendeu naquele quarto de hospital continuava brilhando década após década, tocando vida após vida, provando que uma única pessoa, com fé genuína e coração disponível, pode realmente mudar o mundo. Meu amigo, minha amiga, se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário abaixo. Conte-nos, você já viveu um momento onde só a fé sustentou você? Já testemunhou algo que a razão não conseguia explicar? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E lembre-se, você não precisa ser especial para ser usado por Deus. Você só precisa estar disponível. Que a história de Dona Maria inspire você a nunca desistir de crer, nunca parar de orar e nunca duvidar de que Deus ainda faz milagres. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança hoje. Deus abençoe você.